Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Aleluia! Glória! Eterno Deus, soberano Pai, pelo sangue do Cordeiro Eterno, encontramos humilhado aos teus pés em santidade, Pai. Agradecendo a Ti, Senhor, por encontrar as portas abertas e nós podermos adentrar, cultuar, cantar louvores ao Teu nome. Pai, fico pensando, se não tivesse, Pai, o lugar para nós te adorar, o que estaríamos fazendo, Pai, se não tivesse a casa de oração, se não tivesse o templo, se não tivesse um lugar para nós reunir para ter companheirismo? Ficaríamos frustrados todos os domingos em casa, olhando um para o outro, sem poder ter um lugar de companheirismo. Mas graças a Ti, ó Pai, que o Senhor preparou um lugar, o Senhor preparou um lugar físico e espiritual, o qual nós nos reunimos para dedicar a Ti, Senhor, todos reunidos, cantando louvores ao Teu nome. Obrigado, Pai, pelo irmão e irmã que veio, pelos louvores, Pai Santo, pelos pedidos de oração que entregou em Tuas mãos. E agora, Pai, é o momento da palavra. Tome esse indigno pregador e fale ao Teu povo nesta noite, Pai. Fala conosco, derrame a unção e a inspiração divina, Pai. Pedimos, entregamos tudo em Tuas mãos. Pedimos mais que seja repreendido toda atmosfera contrária, toda nuvem escura, todo pensamento negativo, que os Teus filhos e filhas saiam melhores do que entraram aqui. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres, amados? Graças a Deus. Vamos, sem perca de tempo, abrir as Escrituras, no livro de Hebreus. Livro aos Hebreus. Capítulo 10. Grande é Deus. 10, versículo 19, amados, abaixo. Todos acharam? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? 10 de Hebreus, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Amém? Até aqui no verso 26, amados. Podeis assentar, que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Irmão Tarcísio, controla aí, vê se está tudo ok. Amados, hoje
a palavra do Senhor, eu sempre digo isso, né, irmãos? Sempre vou dizer que a palavra do Senhor todo dia é nova, né, irmãos? Assim como você pega, né, o seu arroz lá da lata, né? Lá em casa é lata, viu? Pega as porçãozinhas, põe na outra, né? Onde você vai lavar o arroz, né? Você lava o arroz, que representa o batismo, né, irmãos? Aí que o arroz está limpo, lavadinho, né? Que é o batismo. Aí você frita o arroz, não é assim? Já é a santificação, né? O tempero, né? Aí, quando você frita o arroz, você batiza ele de novo, irmão, que é o batismo do Espírito Santo. Vai água quente, né, irmão? Assim minha mãe ensinou a fazer o arroz. Né? Você coloca água quente, não põe água fria, não. Uns põe, né? Tudo bem, mas já tem a chaleira de água quente ali. Quer dizer que o arroz sofre outro batismo, né, irmão? Junto com a fritura, né? A santificação. Aí ele é batizado de novo com água quente. E pronto, aí vem o término. Tem que dar um tempo para ele, né, irmão? Para você se alimentar, né? Não é assim? Assim também é a palavra aqui, irmãos. É o mesmo quadro. Tá? Assim como vivemos do alimento natural, vivemos também do alimento espiritual. Então todo dia é o mesmo arroz também. Todo dia vai ser a mesma escritura. Hoje nós vamos falar, baseado na mensagem do profeta, que ele pregou em 56. Ele disse, por quê? O título da mensagem. Por quê? Gente flutuante. Né? Por que gente flutuante? Né? Ele falou isso, mas no título ele diz, por que as pessoas são tão inconstantes? Amém? Então é o que nós vamos falar sobre isso hoje. Creio que o relógio vai dar, né, irmãos? Nossa fé só pode descansar em um lugar, na palavra. Amém? Você pode ver que lemos aqui, né, a escritura de Hebreus 10, né, irmão? Que escritura maravilhosa, falando do sacrifício de Cristo, né, que ele fez por nós, né, ali no Calvário, morreu, padeceu pelos nossos pecados, dando a nós o perdão dos nossos pecados e nos colocando em Cristo, né? Colocamos na unção do seu Espírito. Então o profeta diz, nossa fé só pode descansar em um lugar, na palavra. A sua fé não tem onde descansar. Minha fé é fé batista, está errado. Minha fé é fé católica, está errado. A fé está descansada na palavra. Amém? É na palavra que está ancorado e descansado a nossa fé. Nem mesmo não é na placa do tabernáculo Monte Sião. Isso aí é apenas para endereço. Nossa fé não pode estar edificada em teologia ou outra coisa, somente na palavra, amém? Por isso que nós aqui, irmão, do Tabernáculo Monte Sião, né, nós procuramos não errar o alvo, porque nós não vamos por A, por B, amém? Nós não vamos por ideia de fulano, tem um pastor aí, vamos pela cabeça, não. Nós vamos pelo que a palavra diz. Amém? A palavra é o nosso absoluto. A palavra é a nossa torre forte. Amém? Por quê? Não vamos errar o alvo nunca, se a nossa fé estiver baseada na palavra. Amém? Aí você vai na palavra, você encontra o batismo certo, se encontra a ceia certa, se encontra a doutrina certa. Amém? Vamos seguir. Então a fé cristã está baseada no descanso. Por quê? Porque uma vez, amados, que você está convicto dessa palavra, você descansa, irmãos. Não tem que preocupar. Descanse em que sentido? De não ficar cavucando, procurando, eu vou naquela igreja para ver se ela é melhor. Eu vou naquela outra. Não, você não tem que procurar mais nada. Porque você já encontrou o que você precisava. Então o seu coração, a sua fé, descansa na palavra. Falei, eu já encontrei. Eu não tenho que ficar procurando mais nada. Amém? Uma vez que encontramos o caminho, São João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem que sair do caminho. O caminho é Cristo. Não tem que sair da verdade. A verdade é Cristo. E não tem que sair da vida. A vida é Cristo. Mas muitas pessoas naufragam. Muitas pessoas saem da rota.
Muitas pessoas vão chiurear lá fora. Tá, irmão? Muitas pessoas vão cavucar em terrenos perigosos. E aí é atingido pelo inimigo. Então, moral da história, não saia do caminho. Não saia, não vai à margem do caminho. Margem, quem está à margem, irmão, ele está com problema. Margem da direita ou margem da esquerda, né, irmão? Não saia do caminho. Quem está no caminho está no centro. Quem está no centro da estrada não pode ficar parado, irmão. Se o carro fundir o motor, ele tem que tirar da estrada. Nós temos um carro que nunca funde o motor. Amém? Nosso carro é Cristo. Cristo está nos levando. Amém? Então veja, um cristão não se move de lugar a lugar, não discute, não encoleriza, ele descansa. Amém? Um cristão, irmão, não discute. Nós discutimos com os denominacionais, com o incrédulo, né, no sentido de ganhar eles. Mas é uma discussão sadia. É uma discussão centralizada na palavra. Não é briga. É igual o time de futebol lá, as torcidas, um mata o outro por causa do time, né? Aqui não, irmão. Nós podemos discutir, sim, no certo sentido, dentro da palavra, para tentar convencer aquela pessoa, convencer aquela irmã, convencer aquele irmão com a palavra. Ele está errado, né? Você tem que convencê-lo ele com a palavra, como o irmão Tarcísio estava falando aqui. Não é eu que vou convencer. Não é o irmão Josnel. É o Espírito que está em nós e que convence. Quem é que ganha as pessoas? É o Espírito Santo. Você não está aqui porque eu ganhei. Você não está aqui porque fulano de tal ganhou. Não, você está aqui porque o Espírito Santo te ganhou. Amém? Ele convenceu você dos seus pecados. Ele convenceu você que se você viver essa vida de mundo, você vai parar no inferno. Então você fala, não, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Eu quero estar com Deus. Ou aonde Deus me colocar num lugar melhor. E aí você foi convencido. Amém? O profeta pregou convencidos e então preocupados. Então veja, amados. Um cristão não se move, graças a Deus. Eu nunca me movi, irmão, por ideias de A, de B, de... Hoje em dia é tanta coisa que, meu Deus do céu, tenha misericórdia, Senhor. É tanta coisa para nos mover, irmão, para nos tirar do quadro, tá? Um cristão não se move de lugar a lugar. Nós usávamos essa expressão quando pregava para os denominacionais. Você não pode ser um macaco que fica de galho em galho. Já viu essa expressão? E tem gente que fala, pastor, eu não passei de um macaco, ficava de galho em galho, ia numa igreja, essa não dá, ia na outra igreja, essa também não dá, passou todas, aí desistiu. Eu conheço um irmão que falou, pastor, todas as igrejas que o senhor falar eu já fui. Eu falei, mas e a mensagem? Agora vamos, aí está aí, chegou, você vê, irmão? Então é assim, você não pode ficar, desculpe, é uma expressão que o povo usa, né? Maria vai com as outras, né? Não, você tem que estar convicto. É você e Cristo e mais ninguém. Não tem que ninguém vir fazer minha cabeça. Minha cabeça já está feita. Sua cabeça já está feita. Amém? É o Espírito Santo que fez sua cabeça. Mas eles falam, fizeram uma lavagem cerebral. E fizeram mesmo. O Espírito Santo tirou toda a sujeira da nossa mente. Tirou toda a bagaceira errada. O mundo, né, irmão? E colocou lá o sangue de Cristo para nos purificar de toda coisa errada. Glória a Deus. Tudo está terminado e finalizado para ele no Calvário. Eu estou citando da mensagem, não são minhas palavras, do profeta. O profeta está dizendo, tudo está finalizado para você, irmão, irmã, no Calvário. Trocando por miúdo, você já está arrebatado. Impotencialmente. Amém? Tudo ele já fez. Já te justificou, já te santificou, já te deu adoção, já colocou você na plataforma. Você só está no processo. Amém? Você só está no processo. Igual a mulher quando concebe, fica grávida, né? Pronto, já era. O útero está selado, não entra mais nada ali. Amém? Vai até os 9 meses. Então o profeta está dizendo, tudo está finalizado para você no Calvário. Cristo já fez tudo, irmão. Se você encontrasse Jesus lá na Afonso Pena hoje,
e corresse atrás dele. Ô Jesus, que bom que te encontrei. Sim, meu filho, me salva, Jesus. Ele vai falar, já te salvei há 2000 anos atrás, aceite a sua salvação. Ah, então me cura, Jesus, que eu estou com problema de uma enfermidade, tem como o Senhor me curar? Ele vai falar, já te curei há 2000 anos atrás, aceite a cura. É isso, irmão, ele já fez tudo por nós, amém? Vamos seguir. Então tudo está terminado, finalizado para ele no Calvário, pode vir o que for, amém? Pode vir o que for, enfermidade, problemas, dor. Um cristão descansa em Cristo, nada nos separará do amor de Deus. Tem certas coisas, irmão, que uns aguentam mais do que os outros, tá? Principalmente no tocante à enfermidade, né? Tem pessoas que são enfermas, muitos anos, sofrendo, outros, a enfermidade vem e vai, né? Mas isso não tira nós do quadro do arrebatamento. Você pode ver que Isaac, na Bíblia, representa o amor. E Isaac morreu cego. Tanto que o Jacó, né, enganou ele para receber a bênção primogenital, porque Isaac não estava mais enxergando, irmãos. E ele não era um filho da promessa? Deus poderia falar, não, como ele, vou dar uma benção para Isaac, não vai ficar cego. Ele ficou cego, vai que ele teve diabetes, ninguém sabe. Vai que a glicose subiu demais e cegou ele, porque, não é? Ninguém sabe naquele tempo. E muitos, né, sofreram enfermidades. Você vê, o rei Ezequias estava lá morrendo com câncer estomacal, uma úlcera terrível, né? E o profeta falou, você vai morrer, põe a sua casa em ordem. Então você pode ver, irmão, a enfermidade não é de hoje, já vem desde Adão e Eva. Né? E ele vira e ora, né? Fala, Senhor, me dá uns anos aí para mim consertar então. Aí Deus fala, dá 15 anos para você. Deu 15 anos para ele consertar. Não ele, porque ele estava bem, mas a família dele que estava em problema. Então, amados, veja, então Deus, glória a Deus, eu agradeço a Deus todo dia, mesmo que eu tenha alguma coisa me incomodando, falo, obrigado, Senhor, que estou ainda caminhando. Obrigado, Senhor, que eu ainda estou de pé. Amém? Eu agradeço a Deus por tudo, irmãos. Todas as coisas contribuem para o bem dos filhos de Deus. A minha perna foi quebrada para contribuir para a obra. Deus falou, eu vou te aposentar. Quebrou minha perna. Eu tive que ser aposentado. Parei de levar mensaginha da Universal, mensaginha idolátrica da Católica. É o que eu entregava, né, irmãos? Carteiro, né? Deus falou, para de entregar isso aí. Você vai só pregar a mensagem. Pronto. Vim para a mensagem, você vê como é que Deus faz, mas para fazer isso, me quebrou a perna, tá? E aqui estamos. Então veja, tudo está terminado, pode vir o que for, pode balançar o barco, ele mantém firme, amém? Porque tem âncora. Minha fé não está ancorada em reuniões de habilidade, minha fé está ancorada na obra consumada do Calvário. Amém? Você vê que o profeta voltou na fé de novo. Né? A minha fé está ancorada na obra que ele fez no Calvário. Assim está a sua fé. Amém? Você tem que levar a sua mente lá na cruz de Cristo, há 2000 anos atrás. A morte cruenta de Jesus. A sua fé está ligada naquele ato que o próprio Deus fez por você. É aquilo que te mantém vivo. O que nos mantém vivo foi a morte de Cristo no Calvário. Amém? Porque quem não tem Cristo está morto. Sabia disso? Quem não tem Cristo está vivendo na terra, mas para Deus ele está morto. Não tem vida nenhuma. Você só tem vida se você estiver ligado ao Calvário, a Cristo, através de uma coisa chamada fé. E fé é algo que Deus te dá no seu coração. Não é algo fabricado. Não é algo que você arranca dinheiro e compra. Fé é algo que o próprio Deus tem que te dar. Por isso que você vem por livre e espontânea vontade. Você não vem forçado na igreja. Você não vem porque alguém está com um revólver na sua cabeça. Não, você vem de livre e espontânea vontade. Através desta fé que está focada no Calvário. É aqui que segura nós, irmão.
Nós não estamos aqui por imposição humana. Não. Estamos sim por imposição de Deus. Amém? E ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Você veio porque Deus te trouxe. Veja. Existem duas fases na vida do cristão. O profeta está citando dessa mensagem. Existem duas fases na vida do cristão. Uma fase é intelectual. E a outra fase é concepção mental. As duas estão erradas. Você pode ver, irmão, que tem muitas pessoas que eles são intelectuais. Até na mensagem. Até nos grupos da mensagem. Pessoas intelectuais. Vou trocar por mil. Do que é o intelectual? É aquela pessoa, irmão, que tem a Bíblia só na cabeça. Lê a mensagem só aqui na cabeça. Está entendendo? Ele só tem as coisas no seu intelecto, que é aqui. A palavra nunca desceu no coração. Porque a mulher, quando ela concebe, entendeu? Né? O sêmen, ele vai para um lugar. Daquele lugar, ele viaja para encontrar o óvulo. Amém? Depois que ele encontra com o óvulo feminino, aí ele fecunda aquele óvulo. Daquele óvulo ele vira o embrião. Amém? Aí aquele útero fecha e ali começa a gerar a criança. Nós recebemos a palavra de Deus também como a semente de Deus. Cai primeiro no nosso útero mental. Você está me entendendo? Só que o que tem que acontecer? Essa semente não pode ficar só ali. Ela tem que descer e gerar no coração. É assim que funciona. O verdadeiro ventre espiritual nosso é no coração, é na alma, não no intelecto. Então, o que ele está falando aqui? Que milhões de pessoas têm a palavra somente no intelecto. Quer dizer, aquela mulher que tem a semente só ali na primeira parte, irmão, ela não vai gerar o filho. A acidez daquele útero, as enfermidades daquele útero, está entendendo? Vai matar a semente e ela não vai gerar. São as pessoas que têm a mente suja, as mentes contaminadas, com ideias, com argumentos, com arrazoamento. Quando a palavra cai lá, ele arrasou aqui, arrasou ali, ele argumenta aqui, argumenta ali, e assim a palavra fica morta. Você pode ver que tem muita gente que é um sábio na mente, mas o coração não tem nada. E Deus não falou, filho, me dá a sua cabeça. Não. Deus falou, filho, me dá o teu coração. Que o coração não está a alma. A alma é onde Deus dá a nova vida. Tá? Então veja, amados, duas fases. A intelectual e a outra é concepção mental. É quase a mesma coisa. E a outra coisa é uma experiência experimental no coração. Amém? Você escuta Deus falar com você no coração. Como pode? Só quem tem a experiência é que sabe. Deus fala no coração. O coração pensa. Ah, mas não é a mente que pensa? É, mas a Bíblia diz que os pensamentos saem do coração. A mente nem se fala, né, irmão? A mente é um bueiro. A mente é uma fossa. Tem gente que se cortar a cabeça dele, Deus não aguenta carniça. Desculpe a expressão. Tá? Agora o coração, irmãos, é onde está ali. Se você pegar um coração humano e cortar ele, você vai ver que dentro dele tem 3 ventrículos. Tá? 3 repartiçãozinhas dentro do coração. Representa átrio, santo e santíssimo. O verdadeiro tabernáculo é lá no seu coração. Amém? E tem uma parte lá dentro do seu coração que é oco. Não passa nada. Ele é está entendendo? E o profeta falou, por que dentro do coração tem uma parte aberta, oca? É porque lá fica o halo de luz de Deus. A alma fica lá dentro, irmão, sobrenatural. Amém? Quem é que criou o homem e a mulher? Foi Deus. Então ele sabe fazer as coisas. Então se você nesta noite quer crer em Deus,
creia com o coração e pede: Senhor, entra no meu coração. Chama Deus para entrar no seu coração, para você ouvir a voz de Deus, amém? Para você fazer as coisas de coração, porque o coração, irmão, se você tem um coração rendido a Cristo, ele só vai fazer coisas boas, irmão. Não vai fazer coisas ruins. A inclinação do coração vai ser boa. Agora, aquele que tem um coração de pedra é duro, né? Aí tem que transformar, né, irmão? Porque tem gente que descobre, o coração dele é pedra. Está na Bíblia. Coração de pedra. Aí Deus tem que tirar o coração de pedra e pôr um coração de carne e colocar um novo espírito. Você tem que ler isso em Ezequiel 36, 26. Tá? Quem faz essa mudança aí é Deus quando você crê e vem para Cristo. Tem muita gente, irmão, que tem um coração de pedra. Não perdoa. Pode bater ali, ele não sente nada. É insensível. Coração duro. E outros têm um coração transformado. Se uma criança vir cantar o hino, aquele já está derretendo de sensível, né? Se uma pessoa lhe fala alguma coisa que mexe lá dentro, ele já, né? Tem gente que é frio, irmãos. Frio. Coração de pedra. Então a outra é uma experiência, como eu disse. O intelectual ou mental, sua festa não para. Ou o intelectual ou mental, sua festa não dura. Você já viu aquelas pessoas, irmão, que tem aquele Pentecoste, aquela alegria, entendeu? Mas é só aquele momento, irmão. Esse é o intelectual, é o mental. Como diz o povo, é fogo de palha. Já colocou fogo numa palha? Pega uma palha de milho seca, põe fogo. Já acabou o fogo. Entendeu? Então o intelectual e mental, ele quando ele tem uma alegria assim, na igreja, alguma coisa tal, já passou. Ele vai para casa frustrado, triste, porque aquilo é só, não dura. O que é que dura? Quando a experiência é no coração. Você vai para casa, você está feliz, passa segunda-feira, você está remoendo aquilo, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, né? Passa a semana, seu coração está pulsando, né, irmão? Então aquilo dura. Aquele fogo no seu coração, aquele avivamento no seu interior, dura. E dura mesmo, irmão, que eu estou com quantos anos na mensagem até hoje, nunca apagou. Continua queimando lá dentro. Assim faz você, seu coração da mesma forma. O Espírito de Deus está trabalhando lá dentro do seu interior, convencendo você dos seus pecados, trazendo você à presença de Deus, mostrando para você, irmão e irmã, que você é um filho, uma filha de Deus, e que você deve abnegar e renunciar o mundo. Quem é que faz isso interior? É o Espírito Santo dentro de ti, no seu coração, convencendo você, trazendo você a palavra, meu irmão. É Deus que faz esse trabalho, não é imposição do homem, não é porque o marido fala, não é porque a esposa fala, é porque Deus fala. Deus fala sem palavra no coração humano. Você já viu um negócio desse? Deus falar para você sem palavra? Ele fala lá dentro de você, está na hora, se prepara. E isso você não pode explicar para ninguém, porque se você explicar, vão te chamar de doido, de maluco. Você não pode, não tem como explicar, irmão. É você e Deus. Se eu falar minhas experiências para as pessoas, mais um doido. Porque nós temos as experiências. Muito bem. Eu pergunto, o que há com as pessoas? Oram tanto e buscam, e falham em recebê-los. Veja, irmãos. Muitos mestres pregadores dizem, é porque você não pulou, não gritou, não falou em línguas, não tem dons. Que faremos para essas pessoas com essa condição mental? Você vê, irmão? Então, esses tempos atrás, eu estava orando a Deus, e Deus me chamou a minha atenção para a palavra. Tá? Por exemplo, lá está escrito, atenção, não converse, ore. Né? Deus me chamou a minha atenção para a palavra, não só aquela palavra ali, mas todas as
palavras. Tá? Por exemplo, se lá está escrito, não converse, ore. Não pode ficar só na placa, irmãos. Aquilo tem que materializar em mim. Eu não tenho que conversar aqui dentro. Amém? O que está falando? Ore. Então eu fecho meu olho aí no banco e, Senhor, abençoa o culto hoje, Senhor. Traz as pessoas, Senhor. Senhor, essa semana foi difícil para mim, Senhor. Eu não pude vir no culto de quarta, no culto de sexta, Senhor. Não pude vir orar. Foi uma luta. Está entendendo, irmão? O prelúdio é para você orar. O que significa? Que aquela palavra tem efeito em você. Por exemplo, existe uma palavra chamada cura, não tem, irmão? Está na Bíblia. Será que é para ficar só no papel? Ou ela existe? Outra palavra chamada libertação. Será que é para ficar só escrito libertação? Pede aí, né, irmão Tarcísio? Pedido de oração por libertação. Ora, ora. Senhor, liberta. Será que é para ficar só na palavra libertação? Ou a libertação realmente existe? É isso que Deus me chamou a atenção. E sabe o que Deus me disse? Que todas estas palavras se cumprem. Então, irmãos, veja o que estamos falando aqui. Muitos, ele fala, eu pergunto o que há com as pessoas, oram tanto e buscam e falam em recebê-las, porque não vigiam, porque desanimam na fé, não persevera ali orando e buscando e batendo. Eu fiz um teste com Deus. Falei, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu fiz esse teste. O Senhor não é mudo? O Senhor tem boca para falar? Jesus de Nazaré andou aqui na terra, pregou os evangelhos, está tudo na Bíblia aí. O Senhor fala. O Senhor não é surdo? O Senhor tem ouvido para ouvir? Então, por favor, eu quero te ouvir. E eu fiquei aí mais ou menos mais de hora falando para ele, falar comigo. Aí eu fiquei ali quieto, fechei os olhos, né, irmão? Aí eu escutei, irmão, uma conversa de Deus. Eu não vi ele, mas eu ouvi uma conversa de Deus em outro idioma. Eu falei, não importa, desde que o Senhor fale em qualquer idioma para mim, eu ouvi. Conversa de Deus em outro idioma. Amém? Então você pode. É só você clamar, é só você buscar. Falei, eu quero e acabou. Eu não saio daqui enquanto não receber, Senhor. A palavra, ela tem que cumprir. Ou está só no papel? Palavra tem que cumprir, irmão. Se eu falar, irmão Josnel, levanta, ele levanta. Porque existe uma lei para pôr ele de pé. Se eu falar para o irmão Tarcísio, deita aqui no chão aqui, ele vai deitar aí. Porque tem uma palavra de Deus para fazer a pessoa fazer isso. Você está entendendo, irmão? Sem colocar a mão. E qualquer coisa que você pedir, aquilo acontece. Se você pedir com o coração, pedir com fé, fala, eu quero a libertação de fulano, eu quero a cura de fulano, eu quero que o Senhor faça isso, ó Pai, porque Deus, irmão, tem bilhões de anjos para executar o seu trabalho. Imagina, o profeta fala, um peixinho no Oceano Atlântico, falando, meu Deus, me dá graça para mim guardar a água aqui, porque vai acabar a água, eu vou ficar com sede. Você acha, irmão, que o peixinho vai ficar com sede no Oceano Atlântico? É muita água, né? É igual para nós pedir de Deus alguma coisa. Não é milhões, é bilhões de anjos que ele tem. E está tudo aí esparramado aí por cima de nós. Está aqui na dimensão nossa aqui, ó, sobrenatural. Por que não faz? Porque a nossa fé ainda é pouquinho demais. Esse dia eu traduzi aqui para a igreja, né, a fé nossa. Lembra? Eu falei, você pega uma linha dessa das irmãs costurar, uma linha, e divide ela em 10. 10 fiozinhos, já é fininha, né, irmão? Divide essa linha em 10. Uma linha daquela, das 10, é a nossa fé. É um fiapim mais fino do que um fio de cabelo.
É o que nós está ligado. E mesmo assim o diabo não pode com nós. Amém? Porque nós temos, pode ser a mínima fé do irmão, mas está ligada com Deus. Você vê que esses fios estão ligados aí, irmão. Aqui tem fio 10, fio 8, fio 5, fio 2,5 dos ventiladores. O mais fino acho que é o 1,5, mas está ligado e funcionando. Amém? O negócio é passar a corrente. Amém? Então o negócio é você manter a sua fé. Manter a sua fé. Vamos viajar aqui, porque o tempo não para. O que faremos para essas pessoas com essa condição mental? Temos mente e coração. Às vezes estão em desacordo. A mente diz algo, o coração pergunta, está correto? Então, muitas vezes, irmão, as pessoas estão em desacordo interior. Quer ver uma coisa? O irmão ora, fala, Senhor, ou irmã, eu quero a cura, eu quero a libertação. Aí a sua mente, capeta, que nada, rapaz. Você nem fé tem. Sua mente fala com você mesmo. Seu pensamento negativo. Quem é você, rapaz? Você é um fabricado, manufaturado. Você está querendo o quê aí? Não tem cura, não. Aí fica aquele arrazoamento dentro de você. O coração fala, meu Deus, como é que eu fico? Eu creio. E a mente, que nada, rapaz, crê coisa nenhuma. Você nem na igreja não vai. Você nem ora. Você nem lê Bíblia. Você nem lê mensagem. Você quer cura, quer libertação? Você não vai ter, não. Isso é sua mente falando com o seu coração. O profeta falou, há dois cães que rosnam e brigam dentro de você. Sua carne representa o cão negro. E o Espírito Santo representa o cão branco. Está no coração. Irmão, eu falo porque eu sei. Vai orar. Para que orar? Você não consegue nada. Não é assim? Irmão, você vai ajoelhar. Eu vou orar agora. A mente já vem falar. A mente já vem e te reprova na hora. O que você tem que fazer então? Você tem que não ouvir os seus pensamentos de mente negativo. Você só pode ouvir os pensamentos de mente se forem positivos. Pensamento seu tem que ser positivo. Eu creio. Eu dou conta. Eu venço. Mesmo que estou com o barco afundando, eu venço. Eu chego lá. Eu venço esse homem. Eu venço essa carne. Eu venço essa mente. Quem está dentro desse corpo chama Espírito Santo. Ele toma o controle. Você não pode deixar o diabo te usar. Ele não está nem você, mas de longe ele manda pensamentos negativos. Por que muitas pessoas suicidam? Porque dá ouvido pensamentos contrários de Satanás. Não vamos entrar em detalhe, né, irmão? Então você tem que ser positivo. A fé é positiva. A fé é algo que Deus deu para você vencer e superar todas as coisas. Então acredita em você. Acredita na sua fé. Eu creio e dou conta. Pode o mundo inteiro, todos os continentes, ir para o fundo do inferno. Mas eu venço. Eu chego lá. É isso, meu irmão. Glória a Deus. Porque se nós for olhar para a maioria, já era, irmão. Você vem, eu já falei isso aqui, eu venho de carro, né, andando, olhando nas calçadas. Todo mundo, homem, mulheres, crianças, bastante gente, irmão, sentado em pleno domingo. As mulheres põem aquelas cadeiras de fio, né, irmão, com shortinho, põem as pernas para cima. Latona de cerveja. Tereré, aquelas barrilzão de, né? Os homens só de calção, sem camisa, com a barriga desse tamanho. Chapéu, boné, né? Que usa boné. E os filhos pintando 7. Você tem que passar devagar, porque senão eles correm. Eu fico olhando de um lado, olhando do outro. Moças, rapazes, homens, mulheres. Falo, meu Deus, esse povo não tem uma noção. Está tudo cego, irmão. Estão tudo mortos. Está entendendo?
Aí eu tive um pensamento quando cheguei aqui hoje. Um pensamento assim, vamos calcular. Tira todas as igrejas da terra. Acaba com tudo, não tem nenhuma igreja mais. Você dorme, quando você acorda, não existe mais nenhuma igreja. Eu te pergunto, o que as pessoas vão fazer, irmão? Ficar só em casa? Hã? Se você ficar noite e dia, direto em casa, isso é eu, não sei se dá tédio. Você tem que ir na casa de um parente, você tem que sentar com pessoas e conversar. Nós fomos feitos para ter companheirismo, para ter diálogo. Para que é o templo? Para que é a igreja? É para isso aqui. Todos nós sentar, amém? Cultuar, cantar, é um culto livre. Se a irmã falar, pastor, eu quero cantar um hino, você vem aqui, canta. Lá na sua casa você vai cantar para as paredes. Amém? Então Deus, por isso que as igrejas, os templos, as casas de oração foram criadas para esse companheirismo. E você já parou para pensar, irmão, que o mundo inteiro está nisso? Se não fosse as igrejas, eu penso, que motivo você teria de só ficar em casa? Me responde. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro. Porque tem gente, desculpa, irmão, que não vai na casa de parente nenhum. Quando vão nos parentes, ainda tem o quê, né? Foi na casa dos parentes, não é? Ainda tem o quê? E aqueles que não têm parente muito? Como é que fica? Os parentes deles é a igreja, é os irmãos, é as irmãs. Tanto que Cristo falou que a verdadeira família é a família da fé. Amém? E nós temos que ter um lugar onde se reúne. Deus não habita em pedra, tijolo, não. Deus habita em nós unidos. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós não é um dedo arrancado do corpo, não, irmão. Imagina você aqui e a sua unha lá na China. Não, você tem que estar unido. Amém? Unido. Muitas vezes temos mente e coração e às vezes estão em desacordo, como eu disse. Você não pode estar em desacordo com você, tá, irmão? Tem gente que está confundido em si mesmo. E a medicina, a psicologia deu um nome para isso. Dupla personalidade, né? A pessoa está com... Não dupla personalidade, mas as pessoas que, na mesma hora que falam uma coisa, já não é mais aquilo. Como é que fala? Qual é a palavra que eles usam na psicologia, irmão? Hã? Não entendi. Bipolar. Bipolar, a pessoa fala com a mente e o coração reprova. Ou fala com o coração e a mente reprova. Isso é a psicologia, viu, irmão? Mas tudo é demônio. Não pode, irmão. Você falar uma coisa aqui. Agora, tá certo. Todos nós pode ser alvejado com isso, mas você não pode ficar nisso. Por quê? Porque nós temos um Deus que cura. Né, irmão? Tem pessoas que têm transtorno compulsivo, agressivo. Tem gente, eu conheço pessoas que têm transtorno compulsivo. Ele fica tão nervoso que mata até a família dele. Depois, o que eu fiz? Hã? Você matou seu pai, sua mãe, seus irmãos. Eu matei? Isso chama transtorno compulsivo. Ele não tem controle. Tá? E nós temos que ter o controle na nossa mente. Você tem que controlar a sua mente. Não deixar nenhum pensamento de derrota tomar conta de você. Não deixar, porque pensamentos são espíritos. Sabia disso? Pensamentos são espíritos, diz o profeta. Às vezes eu estou aqui na igreja, em algum lugar, quieto assim. Passa aquele pensamentão baixo. Eu repreendo, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não estava pensando nada. Como que aquilo veio parar na minha mente? Por causa das dimensões, irmão. Ó. As dimensões estão passando aqui. Ó, tá? Pensamentos negativos podem lhe atingir. Tem gente que tem um pensamento tão terrível que fala assim para ele, vai ali na ponte e pula de ponta.
Ele vai lá na ponte e mergulha de ponta. Fez o que a mente dele pediu. Você não pode, você tem que filtrar. Amém? Você tem que pensar pensamentos da palavra. Você vai para Pedro 4, né? Pedro fala assim: armai-vos com este pensamento. Amém? Você vê, irmão, o pensamento é uma arma para você vencer coisas. E um pensamento pode ser uma arma para te destruir. Então você tem que se armar com pensamentos de Deus, pensamentos da palavra. 3 de Colossenses: buscai as coisas que são de cima, amém? E não as coisas que são da terra. Muitas vezes, como foi pregado domingo passado, nós estamos ouvindo muita voz da terra, estamos muito ouvindo a voz do mundo, em vez de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é estranha para nós, porque nós estamos tão condicionados à voz do mundo, que não discernimos a voz de Deus. Então, irmãos, veja, temos que discernir. Vamos seguir. João 5,24 diz: se ouvirdes as minhas palavras e crer, né? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva brotarão do seu interior. O coração aí. Deus fazendo a morada dentro do seu coração. Não precisa que alguém lhe ensine, porque você tem a unção dos santos. Deus mesmo que está em você vai te esclarecer a verdade. João 5,24, ouvir é crer. Se ouviu, ouvi, então creia. Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Amém? Como que eu acrescento a fé? Ouvindo a palavra. Agora eu pergunto, quem que escuta a mensagem do irmão Brano em casa? Quem que coloca o CDzinho lá, ou o pendrive, e deixa o irmão Brano rodar lá, né? A pregação dentro de casa? Ouvindo a pregação. O irmão pode colocar, entendeu? Em vez de estar lá ouvindo outra coisa, ligando televisão, vendo coiseira, coloca, deixa o profeta falar, através da palavra, a sua casa é abençoada. O diabo não gosta que roda as mensagens, irmão. Então ouvir é crer. Quanto mais você ouve a palavra, mais você crê. Pode ver que agora o nível de fé aqui aumentou. Mas quando vocês vieram, o nível de fé estava lá embaixo. Estava lá no negativo. Mas agora ele já subiu. O nível de fé aumentou. Porque você está ouvindo a palavra. Amém? E a palavra é como um dínamo, é como uma bateria. Você está recebendo energia e a sua bateria está aumentando a energia em você. Quando você for para casa, você está abastecido. Quando a irmã for para casa, está abastecida. É assim que funciona. Ouvir é crer. Então todo o seu ser descansa. Eu creio, acabou. Não é... Você não é um estrangeiro, mas você é um filho. Você passou da morte para a vida, das trevas para a luz, do mortal ao imortal, da corrupção para a incorrupção, da tristeza para o gozo. Descansa somente na palavra em seu coração. Amém? Então você sofreu mudança, irmão. Você foi transformado. Tá? Eu fui transformado quando eu deparei com a mensagem, irmão. Eu senti mesmo, eu era outro, tá? Eu era outro, tá? Tanto que eu não tenho nenhuma sensibilidade pela terra. Aqui já era. Eu não sou daqui. Eu sou estranho aqui. Vivo aqui, mas sinto muito. Qualquer dia eu posso deitar e falar assim: ô, chega, vambora. Vem me buscar aqui que eu estou cansado daqui. Entendeu? E pode preparar o caixão, e não precisa nem caixão, pode enrolar num pano e enterrar dentro da terra mesmo. Amém? Só que ele diz que muitos que estão aqui não provarão a morte, né? Então nós estamos esperando ele chegar. Amém? Glória a Deus! Ou você quer esperar ele chegar, irmão? Ou você quer partir antes? Não, você quer esperar ele chegar, não quer? Quem quer esperar Jesus Cristo vir em glória, buscar a igreja? Todos, né? Então produza! Então produza frutos! Agrade a Deus! Amém? Cante louvores, louva a Ele. Porque Deus só tira, irmão. Você já viu no campo de futebol, fazendo um gancho? Eles não tiram o jogador que está
correndo e superando. Ele tira aqueles que não aguenta mais correr. Já está quase desmaiando. Tira esse, troca o outro, não é? Porque ele não aguenta. Então você tem que mostrar serviço. Pega folhetos, pega mensagem, fala de Deus para as pessoas. Amém? Não é só o pastor, o evangelista que tem que pregar, não. A igreja inteira tem que pregar. Faça obras, ajude pessoas, dê comida, dê roupa, faça alguma coisa, ajude os velhinhos a atravessar a rua. Levanta no ônibus, dá o lugar para os mais velhos. Tem gente lá no ônibus, né, irmão? Não dá lugar para os mais velhinhos, né? A pessoa está quase morrendo lá e, não vou sair. Não é assim? Então, amados, veja. Não sobre sentir emoção mental, teoria, algo desconhecido. Unir a igreja, não. Mas sua alma descansa. Sua alma descansa. Quer ver uma coisa? Pode tirar do irmão e da irmã a Bíblia. Deus já fez a obra em você. Não precisa mais daquela Bíblia. Por quê? Porque parte dela, suficiente, já está dentro de você. Pode pegar a mensagem do profeta, queimar, incinerar. A mensagem, a revelação do sétimo anjo já está dentro de você. A nova Bíblia já está formada. Bíblias humanas, cartas escritas por Deus. O próprio Espírito Santo escreveu sua palavra dentro do seu coração. Dentro do nosso coração, meu irmão. Glória a Deus. Se tirar a Bíblia de mim, eu fico com o que eu já aprendi dela. Agora, se você não lê a Bíblia, já quando você fala uma coisa, a pessoa vai para procurar na Bíblia. Às vezes tem gente que não sabe nem ler a Bíblia ainda, irmão. Não sabe o que é Velho, o que é Novo Testamento. Você fala Gênesis, ele vai lá no final, vai lá no Apocalipse. Você fala Apocalipse, ele vai lá no comecinho da Bíblia. Tem que conhecer, desculpe, tá, irmão? Igreja, vocês, da mensagem. Tem que conhecer a Bíblia de vocês. Tem que conhecer o Velho Testamento, o Novo Testamento, os livros proféticos, os livros poéticos, os Salmos, os Reis, o Pentateuco e o Novo Testamento. Eu te dou uma arma para você matar o diabo. Você não consegue apertar o gatilho. Você não sabe, tem que destravar a arma, né, irmão? Você consegue destravar a arma para matar o Satanás? Aqui, ó. É só abrir ela. Você abriu ela, você mata o diabo. Amém? Vamos continuar para finalizar. A doutrina leva 3 partes. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Comer do maná dentro da arca, além do véu. Todos comiam o maná e se perderam. Um tipo, né, irmão? Não adianta gritar, pular, línguas, dançar. Você tem que entrar além do véu. Ao vencedor lhe darei uma pedra branca. Revelação. Escreverei minhas leis em seu coração. A arca representa o coração. Novo coração. Ezequiel. Então veja, irmão. Ontem mesmo estava falando sobre isso. Átrio, a primeira etapa do tabernáculo. Santo, a segunda etapa. E o santo do santo, além do véu, aonde estava a arca da aliança, aonde o pilar de fogo repousava em cima dos querubins da glória. Os querubins ficavam com as asas, um quase tocando no outro, e entre o querubim e o outro ficava o pilar de fogo ali. Por isso que o sacerdote, só o sumo sacerdote, que podia entrar além do véu. Aquele lugar ali, irmãos, é o nosso coração. Tá? Aquele ali é o seu coração. Deus coloca o pilar de fogo, o Espírito Santo, dentro do seu coração. Amém? Então, veja, ali dentro, naquela repartição, irmão, tudo que era morto, vivia. A vara do Arão mesmo, que foi colocada lá dentro do lugar santíssimo, aquela vara seca, irmão. Muitos anos andando com aquele pedaço de pau seco, tá entendendo? Era uma vara seca, morta, de amêndoa. Pensa num pau seco. Colocou lá dentro do Santíssimo. Por estar na presença da Shekinah, na presença do pilar de fogo, aquele pau seco reverdeceu,
brotou folhas e deu amêndoas. Deus fez isso para mostrar que tudo que entra lá, se tiver doente, é curado. Se tiver morto, tem vida. Amém? Tudo. E isso está aqui hoje, irmão. Deus deu para nós isso em vida. Amém? Nós temos o Santíssimo conosco, que é a sua palavra hoje. Amém? Ainda que os irmãos estão aí nesse setor, mas espiritualmente, cada um de vocês, pela fé, tem entrado além desse véu. Amém? Você não tem ficado lá no átrio, porque a pessoa que fica no átrio, ele goza da luz da lua e do sol, luz natural. Um dia ele é crente, outro dia não é, tá entendendo? Porque ele é um lunático. Ele vive na influência da lua, se ele é um crente de átrio, se ele fica só no átrio. Ele vive na influência da lua. Um dia a lua é minguante, outro dia é cheia, outro dia é nova. Um dia ele é crente, outro dia não é. Um dia ele está bebendo cerveja, outro dia ele está jogando bola. Um dia ele está mentindo, outro dia ele está roubando, outro dia está na igreja. Aí Deus fala, anda para dentro. Aí ele vai para o santo, para o lugar santo, que é um lugar melhor, um pouquinho. Aí tem os 7 candeeiros de ouro, né, irmãos? Aqui, ó. O candelabro grande, de 70 quilos de ouro. Tudo iluminado, ele olha aquilo e fala, oh, glória a Deus, ajoelha, se santifica, amém? Tem uma mesa com pães, ele vai lá, come. Tem uma pia com água, ele vai e se lava, amém? É chamado lugar santo ali. É lugar bom. Só que um dia falta óleo nos tambores. E as eras da igreja, uma começa a apagar, a outra, né, irmão? O candelabro, as lâmpadas aqui, ó. Você pode ver que são lâmpadas, caçal. Um dia está enfumaciado, é um fumaceiro, tá entendendo? Até ali o diabo ainda te leva de volta. O que você tem que fazer? Você tem que entrar além do véu. Você tem que ter uma matança completa. Largar as picuinhas, o pecado. Largar a sujeira. Largar as coisas que acusam seu coração. E entrar mesmo e falar, oh, tudo ou nada, Senhor. E entra para além daquele véu. E tem a grande experiência com a coluna de fogo. Você tem que ter a sua experiência maior. Pastor, por que eu não estou conseguindo? Eu vou falar por que você não está conseguindo. Irmãs também. Sabe por quê? Vocês não buscam. É só vir na igreja, sentar, assistir culto. Vocês têm que buscar isso. Quando a irmã quer comprar um vestido, o que você faz? Marido, me leva lá na loja. Não é, irmão? Vai buscar o vestido. Vai numa loja, procura, experimenta. Não serve, não serve. Vai em outra loja. Não é assim, irmão? O irmão para comprar uma camisa, uma calça, um sapato, vai lá, procura. Vai numa loja, vai não é? Não acha até que, opa, esse aqui ficou bom. Essa ficou bom, amor. Como é que ficou essa calça, essa camisa? Bom? Bom. Quando você quer, você busca. Você está buscando? Eu pergunto, quem está buscando? Desejos. Você tem que falar, Senhor, eu preciso urgente disso. Senhor, eu não preciso de médico da terra, eu não preciso de advogado da terra, eu não preciso de nada da terra, eu preciso do Senhor. Irmãos que sofrem problemas, dificuldade, é luta, todo dia uma luta diferente, meu Deus do céu. Tudo bem que as lutas vêm para nós, irmão, mas desculpe, as lutas que vêm contra nós não podem nem fazer cosca. Porque nós temos o Espírito Santo. Ninguém chega perto do Espírito Santo. A irmã, o irmão está cheio do Espírito Santo. A luta que vem, quando chega em você, ela morre ali mesmo. Ali Deus já te dá a sabedoria, o discernimento de resolver. Está entendendo, irmão? Agora, o que você tem que fazer para alcançar isso? Você tem que ir para os pés da cruz e falar, Senhor, eu preciso, o Senhor tem que me dar. O pastor falou que tem que buscar, então eu não vou sair daqui enquanto não alcançar. Eu preciso, isso é hoje, amanhã, até alcançar, meu irmão. Porque senão nós não passamos de um denominacional da mensagem. Desculpe, tá? Sabia que tem muito tabernáculo da mensagem que é um tabernáculo denominacional? Ele só tem o batismo, é sem o lava-pé. Leia a mensagem. Amém? Mas por fora, só a casca.
por dentro não tem nada. Se chacoalhar a irmandade, todo mundo sai correndo. Desculpa, irmão. Você tem que buscar, irmã. Lá na sua casa, vou dar uma dica aqui. Arruma lá, irmão, um cantinho lá da sua casa. Um setorzinho lá do seu quarto. E marca aquele lugarzinho lá como um lugarzinho para você buscar a Deus nessa parte. Amém? Você tem que ter um canto, um lugar lá. Cerca lá, fala que ninguém mexe, que é o lugar na minha casa reservada para mim falar com Deus. Eu sei que na minha casa tem o meu quarto, tem o seu quarto. Mas às vezes tem casa que é tudo, né? Todo mundo junto, fica não é crente, aquela coisa toda. Você tem que ter um lugarzinho para você ir lá e falar, Senhor, eu preciso, urgente, dessa mudança. Eu creio que não estou mudado ainda, Senhor. Eu preciso da mudança, Senhor. E você busca hoje, busca amanhã, e busca até alcançar, irmão. Não é para desistir, não. Agora vou dar uma dica. Se estiver muito difícil para você alcançar, aí você fala com a gente. Aí nós vamos reunir, pode ser aqui na igreja, amém? E vamos orar. Até essas paredes trincar. Até essa pilastra aí começar a vibrar. Até Deus tremer esse lugar. Por quê? Porque está na Bíblia. Lê lá em Atos. Eles oraram tanto que o lugar tremeu. O lugar chacoalhou, irmão. O Paulo e Silas orou tanto na cadeia, preso, com as costas todas cortadas de chicote, que Deus desceu lá e tremeu o lugar. Será que Deus parou de fazer isso? Ele não é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Então Deus pode fazer isso, irmão. Então nós temos que sair da mornidão. Tá? Nós temos que sair da zona de conforto. Só fazer um gostoso, controle na mão. Né, irmão? Celularzinho só no toque. Né? Huawei, TikTok, Instagram, YouTube. Né? Grava aqui. Oi, como é que você está? Manda uma mensagem. E Deus fica de lado. Não vou dizer que você não tem as suas coisas, você pode ver as suas coisas, mas desculpe aqui, Deus em primeiro lugar. Deus está enjoado com essa geração. Porque milhões têm deixado ele para trás. Então nesta noite, irmão, coloque a fé em ação. Amém? Vamos finalizar. Veja, sem dúvida, homens e mulheres vivem uma vida boa e amam a Deus por meio de uma concepção mental. Porém, Deus vive no coração escondido. Quando Cristo está em seu coração, com seu temperamento, está vivendo sua própria vida, por meio de sua própria vontade. Palavras e pensamento, Cristo faz por meio de você. Obras e tudo faz por meio de você. Então Deus pensa o meu pensamento. Amém? Deus manda palavras no meu coração. E tem coisa, irmão e irmã, desculpe que eu vou falar, vem para você, irmão e irmã, como um teste para você, e desculpe que eu vou dizer, você não passa no teste. Vem um testezinho por mão, um testezinho que Deus manda para você, e um testezinho pequenininho, e você acaba tropeçando, enredando tudo nesse pequeno teste. Você tem que passar nos testes, irmão. Eu vou citar de novo. Quando Cristo está em seu coração, com o seu temperamento tem que ser controlado. Está vivendo sua própria vida, por meio de sua própria vontade. Tem pessoas, irmão, que têm um temperamento agitado. Não tem o temperamento controlado. Aí não é Deus, irmão. É o seu temperamento. O meu temperamento, tá? Tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Eu não posso perder a estribeira. Eu fiquei tão nervoso, pastor, que eu chutei o balde, eu peguei a arma e meti bala para todo lado. Já viu pessoa que não tem um temperamento correto, irmão?
Ele atira na esposa, ele mata os filhos. E depois ele fala, o temperamento. Tem que controlar. Desculpe, eu não sei porque eu estou entrando nisso aqui. É Deus. Tem irmão aqui, irmã, que não consegue controlar o temperamento. E não é Deus, é o diabo. Satanás te futucando. Você fica irado, você fica bravo. Não, ninguém pode deixar nós irados, irmão. Ninguém pode deixar nós bravos. Porque nós temos o Espírito Santo. Ah, mas eu fiquei com o temperamento levantado. Mas nas rédeas do Espírito Santo. Você pode abrir, irai-vos e não pequeis. O que adianta você ficar com o temperamento bravo, irado e fazer a coisa errada? Não adiantou nada. Paulo diz, irai-vos, mas não pequei. Eu posso ficar irado, nervoso, mas controlado. Aguentar o peso da casa nas costas. Eu falo isso, sempre isso aí. Porque se você não aguentar, entra em depressão. Fica para baixo. Crente não pode entrar em depressão. Desculpe, teu irmão. Que você tem a saída. Depressão é sem saída. Depressão é a pessoa que não tem saída em lugar nenhum. Aí ele entra em depressão. Mas o crente tem a saída. Cristo. Então ele não tem Cristo, poxa. Não está adiantando ele ser crente coisa nenhuma. Que ele não tem Cristo. Ele precisa de Cristo na hora. Que o diabo da depressão, porque a depressão é um demônio. Primeiro é opressão, depressão e depois possessão. A pessoa se mata. Estágio elevado. Você tem que ter o controle. Amém? Ter o domínio. Eu não vou falar isso. Eu vou segurar a língua. Eu vou controlar meus pensamentos para não pensar bobeira. Porque tem hora, irmão, eu sei como é que é. Os pensamentos vêm tão forte que você luta daquilo ali. Os tem vêm na mente sua. Pode ver que alguns métodos o diabo está soprando. Você tem que dominar os pensamentos. Uma vez eu tive um pensamento ruim, irmão. Mas ruim, horrível. Aí eu orei a Deus, falou, Senhor, vai fazer uma semana, Senhor, que esse pensamento está aqui. Você viu como é que ele entrou e não saiu. Deus falou assim para mim. Como se Deus falasse para mim, Domício, pega um tambor de gasolina. Ah, é, Senhor? Aonde? Na sua mente. Aí eu fui lá na minha mente, fui lá no lugar onde tinha um posto de gasolina, falei, eu quero 10 litros de gasolina. Comprei na minha mente, tá, irmão? Já peguei a gasolina, Senhor. Pega uma caixinha de fósforo, Domício. Sim, peguei a caixinha. Vai lá nesse pensamento que está te incomodando e joga a gasolina nele. O pensamento ruim na minha mente, irmão, é como uma imagem que não saía da cabeça. Aí Deus falou, joga a gasolina nesse pensamento. Eu banhei aquele pensamento de gasolina e banhei. Aí Deus falou, agora põe fogo. Eu queimei aquela coisa ruim dentro da minha mente. Aí quando eu olhava, estava tudo preto queimado, irmão. Não tinha mais o pensamento. Então você tem que saber vencer em você a coisa ruim aí, ó. Porque nós é um mundo. Assim como tem um planeta, cada cabeça aqui é um mundo, tá? Cada cabeça do irmão aqui, irmã, cada cabeça é um mundo. Tem tudo aqui dentro. Quando Cristo está em seu coração, com seu temperamento, está vivendo sua própria vida, por meio de sua própria vontade. Palavras e pensamento, Cristo faz por meio de você. Cristo faz as palavras e o pensamento. Cristo, ele não vai falar aqui, ele vai falar através do irmão e da irmã, vai usar a sua boca. Obras e tudo faz por meio de você. Deus não vai levar um sacolão na casa do irmão que está necessitado, irmão. Não vai vir um sacolão do céu. É você que tem que fazer o sacolão. Deus vai fazer através de você. Vai lá e leva o sacolão para o meu filho. Vai lá e leva isso. Vai lá e socorre aquilo. É assim que funciona. Amém? E como é que funciona? Às vezes o irmão está lá em casa. Oh Deus, obrigado, Senhor. Que dia maravilhoso. Aquele pensamento chega. Nossa, meu Deus do céu. Será que aquele irmão está passando bem? Ó. Eu vou na casa daquele irmão.
Chegou agora aqui um pensamento. Eu vou lá. Você chega lá, a necessidade está lá. É assim que Deus trabalha. Aí o irmão falou, irmão, como o senhor adivinhou? Eu falei, não é adivinhou. Deus me mandou aqui. Através do pensamento. Deus falou no pensamento da irmã. Vai lá. Vai fazer isso. Isso já aconteceu muitas e muitas vezes comigo, irmão. Ai, pastor, acabei de pensar no senhor, estava aqui orando, pedindo para o senhor chegar aqui. Pois é. Já estou aqui. Deu certo. Às vezes eu vou falar uma coisa, eu estou pensando um negócio, e penso em falar, aí a minha esposa fala no meu lugar. Falou, ai, você está falando o que eu ia falar? Porque nós temos o mesmo pensamento. Estamos ligados no mesmo pensamento. Irmão do céu, o relógio voou. Arão, quando entrava no lugar santo uma vez por ano, vestido corretamente, ungido corretamente, caminhava corretamente, levava o sacrifício, sangue, ungido com a rosa de Saron, o véu caía atrás dele, estava escondido do mundo, fora dos barulhos do mundo, comendo do maná de Deus. Amém? É assim que nós devemos estar, irmão. O mundo está no carnaval. Eu estava esse dia reclamando para Deus. Eu falei, Senhor, desculpe aqui a expressão, tá, amados? Por que o diabo todo ano tem o avivamento dele, Senhor? Quando que vai vir o nosso avivamento? Eu peguei no pé de Deus nessa parte aí. Falei, todo ano o diabo faz o avivamento deles, chamado carnaval, né? O governo dá milhões para essa festa do capeta, e eles pulam, dançam e pintam 7 ali, faz o que até o Senhor duvida. E nós até quando vamos ter o nosso avivamento, Senhor? Cobrei de Deus. Estou esperando o nosso chegar. Só que, pela luz da palavra, quando o nosso chegar, irmão, nós vamos embora. Nós vamos ter o avivamento e vamos embora. Tá? Porque chegamos ao amado. Irmão, desculpe aí a minha expressão, mas não é verdade, irmão? Todo ano eles não tem o carnaval. Todo ano não tem as festas pagando deles. E é milhões, não é, irmão, que eles gastam. E o povo do mundo deita e rola na lama. Bancado pelo governo, pelo dinheiro nosso. Os impostos, que é absurdo o que eles cobram. Então todo ano eles têm o avivamento do diabo. E nós que é cristão, fora os times de futebol, irmão. Os estádios lotados, né, irmão? E os times, milhões para cá. Cada jogador ganha 5, 10 milhões por dia. Por dia, irmão. É um dinheiro terrível. E eles têm o avivamento deles. E nós? Eu falei para Deus. Deus falou, calma. Quando eu mandar o meu, vai ser geral na terra. Vamos ficar de pé, amados. Vamos agradecer. A hora voou. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai amado, pelos teus filhos, Pai, terem vindo, ouvido esse sermão, Pai, um pouco, Senhor eterno, falando da necessidade, Senhor, da nossa fé, do nosso coração. Cada irmão e cada irmã, Pai, procurando viver uma vida correta com o Evangelho. O Senhor sabe, Pai, que é uma luta viver a vida cristã. Como é difícil viver uma vida cristã, Pai Santo. Mas o Senhor prometeu estar conosco. O Senhor prometeu nos ajudar em cada parte do caminho. E nesta noite, Pai, te pedimos, Pai, por cada irmão, por cada irmã, que eles consigam buscar e eles alcancem o que vão buscar, que o Senhor realiza na vida da irmã, do irmão, o que eles vão buscar. Oh Deus amado, uma transformação, um coração completamente rendido, um coração completamente mudado, que eles entrem além do véu, Pai, e coma do maná da panela dourada. E nesta noite, Pai, na luz do entardecer, eu peço, Pai, pela obra consumada do Calvário, cada irmão e cada irmã que vai para casa curado, libertado, liberto de todo mal, Senhor, consagrado cada irmão e cada irmã, que o seu grande Espírito Santo fale ao coração do irmão e da irmã, conceda esta vitória, Pai, que eles tenham experiência maior, tire toda a dificuldade do caminho, Pai, e transforma vidas, transforma irmãos, transforma pessoas, e dê para nós, Pai, o nosso avivamento. Veja, Pai, o mundo tem avivamentos, e nós é só que avivamento carnais,
é avivamento mundano do pecado. Ó Deus, e nós precisamos, Pai, de um avivamento do céu, um avivamento dado pelo Teu Espírito Santo, Pai, de nós ser cheios, sairmos transbordante da Tua palavra e da virtude do Teu Espírito Santo. Pai, agora leva nós em paz, protegido pelo sangue do Calvário. Em nome de Jesus Cristo, pedimos e agradecemos para a Tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, cântico de louvor. Amados, eu vou cantar aqui no que eu abri. É o 234. 234. Vamos cantar todo ele. É um hino bem curtinho. Mi. Bem alegre, amados. Jesus convida para com Ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com Ele que eu quero viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é com Ele que eu quero viajar. Jesus convida para com Ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Jesus convida para com Ele viajar. E lá no céu um lugar foi preparar, mansão celeste para noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Mansão celeste para noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Ô glória! Tem pão, tem água, tem alimento, viu, irmão? Não vai faltar nada para você. Só que não esqueça de buscar. Lembra dessa palavra? Deus diz: aquele que me busca, me encontra. Aí muita gente, irmão, milhões, busca e não encontra. Por quê? Alguma coisa está faltando. Tá? Tem que ter sabedoria. Buscar a Deus com sabedoria. Vamos para casa. Senhor, leva em paz o teu rebanho. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação e fé perfeita, permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Está encerrado, amados. Podeis sair na ordem. Cumprimente seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus o abençoe.